Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Not if you can remember all the 10 Commandments, you live. Not if you know all the statutes. Just look and live. That's all you had to do. And every man looked upon him lived. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que se tinha de fazer, e todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, when he was here on earth, he said, talking to Nicodemus here, he said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. So must, why? In the same manner. For the same thing. The same purpose. To do the same work. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque, da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice the serpent was dead? Amen. There was no life in it. Jesus died. Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando veem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Abel died on the altar with his sacrifice. After Abel offered his sacrifice and killed his sacrifice for his sin, then he died on the same altar with his sacrifice. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício, depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. In order to be born again, you have to die on the altar with your sacrifice, just as dead as he was. And you were born again. The serpent had no life in it. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício.
tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. And you say, why was it brass? Brass represents judgment, divine judgment. Did you notice in the Bible, in the Old Testament, the altar was made out of brass where the sacrifice was burnt? Brass speaks of judgment. E você diz, por que era bronze? O bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? O bronze fala de julgamento. Like Elijah. In his days, he went to look at the skies to see if any rain was coming after his prayer. And he said, the sky looks like brass. What was a divine judgment upon an unbelieving people, an unbelieving nation who had forsaken God. It was divine judgment. Brassy. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. For the serpent was judged in the Garden of Eden. And he was, the serpent, judged. E a própria serpente, sua forma representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no Jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself, made flesh. God coming to the earth and took on Him the sin of all of us. And the judgment and wrath of Almighty God was poured out upon His body. And there it was riven at the cross. That's the real judgment. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus feito carne, Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós, e o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. He tread the winepress of the wrath of God alone. Alone He walked the road. Alone He died. With not no help from an angel, from a man, from his church, from his mother, from his brother, from his father. Forsaken by God, man, and nature. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai, abandonado por Deus, o homem e a natureza. He died alone to show us that even nature itself can help us in the hour of death. There's no friend, no priest, no pope, no pastor. It's death. But there was one who took it for us. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte, mas houve um que a suportou por nós. No life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty. He died until the earth got ashamed of itself. He died until the stars got ashamed. He
sun wouldn't shine. He suffered till the moon turned off its lights. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. He suffered till even the elements of the earth was so black and dark until it was midnight, so dark you could feel it. It wasn't nothing. No one's ever suffered like that or could suffer like that. There's no mortal could go through it. But he suffered it. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso. Mas ele sofreu. God laid upon him the iniquity of us all and passed his judgments upon him. And he tread the winepress of the wrath of God alone. With no help. There was nothing to help him. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. God placed the penalty. Everything was under that penalty. And nothing could help him because we were all guilty. There's no high priest could have come helped him. There was nothing could help him. No pope. No angel. Everything stood back and watched it. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. It was the greatest moments ever in the history of the world. He died until there's not one drop of life left in him. Become like the brass serpent, just a crystallized ornament hanging on the cross. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. And to approach this birth, you have to go through a process. Just like anything that lives. Anything that lives again's got to die first. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits. Amen. You cannot keep your same thoughts. You got to die. Amen. You got to die like he died. Amen. You got to die on his altar, like Abel did with his lamb. You got to die with your lamb. You got to die. E você não pode ficar com seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com seu cordeiro. Você tem de morrer com seu cordeiro. Você tem de morrer. Die to your own thinking, to be born to his thinking.
Let the mind that was in Christ be in you. You got to think His thoughts. And now, brother, sister, let me say this as intelligent as I know how to say it. How can you think His thoughts and deny His Word? Amen. And yet claim you're born again. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Just ask yourself that question. How can you do it? You can't. If you're born again, you got His thoughts. If the mind of Christ is in you, then you are a new creature. The Bible teaches that. Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. And if any brother would like to, will you find that creature? Look that word creature up in the lexicon. And you'll find out that the word creature there is interpreted or translated a new creation. Because you are a one creation, a human being born in sexual desire here on earth, and now you're a new creation born by Spirit. E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura. Consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra, e agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Your own thoughts are dead. They're so dead until they're crystal like the brass serpent. Or like He died when heavens and earth and everything witnessed He was dead. He died till He was so dead that even His blood and water separated in His body. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. His death was so tremendous, I'd say the world had a nervous breakdown. It shook and trembled until rocks fell out of the mountains. What could die like that? No pope dying would do that. No pastor dying would do that. Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. Estremeceu, tremeu a tal ponto que as rochas caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria isso. Nenhum pastor morrendo faria isso. But when God in flesh died on the cross, the earth had a nervous breakdown. To know that the very spoken word of God, rocks and dirt, sticks and clubs and trees hanging in the earth and the stars and the moon, His very spoken word, seen their Creator become flesh and sin poured out upon Him. Mas quando Deus em carne morreu na cruz, a terra teve um colapso nervoso. Saber que a própria palavra falada de Deus, as rochas e a terra, os gravetos, os bastões e as árvores suspensas na terra, e as estrelas e a lua, sua própria palavra falada viu seu Criador tornar-se carne e o pecado derramado sobre ele. The wrath of God poured out upon Him until the moon shut off its light, the sun shut off its light. The earth had a nervous breakdown. Amen. Would have bursted to pieces if it hadn't been a future for us.
everything. A ira de Deus se derramou sobre ele a tal ponto que a lua apagou sua luz, o sol apagou sua luz, a terra sofreu um abalo nervoso, colapso, teria arrebentado em pedaços se não fosse para haver um futuro para nós. And if his elements of the earth, upon looking, seeing what was taking place, shook them to that condition, what ought it do to me and you? What are our souls to do when we look and see what God did for us? And it was all for you and for me. E seus elementos da terra, ao olharem, vendo o que estava acontecendo, levou-os a essa condição, o que isso deveria causar em mim e em você. O que nossas almas deveriam fazer quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós. E foi tudo por você e por mim. What ought it to do to us? Continue in sin? God forbid. But to abstain from sins and die to sin. Don't you see what sin done to him? Sin killed him. And he took the penalty of sin that he might bring the righteousness of God to you and me. So when the righteousness of God comes to us, sin is dead in our mortal beings. Oh, I hope you see it. O que isso deveria causar em nós? Continuar em pecado? Deus me livre. Mas se abster dos pecados e morrer para o pecado. Não está vendo o que o pecado fez com ele? O pecado o matou. E ele assumiu a pena do pecado para que pudesse trazer a justiça de Deus para você e para mim. Então, quando a justiça de Deus vem a nós, o pecado está morto em nosso ser mortal. Oh, espero que você veja isso. Yes, to be born again, you must go through a process of death. Everything does. You take a grain of corn. If that corn ever expects to live again, it's got to die first. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo passa. Pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo, primeiro tem de morrer. If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible. Amen. For that corn, that wheat, that flour, that tree, that grass, Amen. that vegetable, everything that expects to live again must die first. Se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo primeiro tem de morrer. Amen. Then how you going to escape it? You got to die first. You got to die. Die how? To yourself. Die to everything. So that you can be born again. You've got to do that. If you don't die, you can never live again. Então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer. Você tem de morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, para que possa nascer de novo. Você tem de fazer isso. Se não morrer, você nunca poderá viver de novo. And look, did you know each day something has to die so you can live? Amen. Now to you Seventh-day Adventists, that's in our midst. Many people say, I wouldn't shoot a squirrel, Brother Branham. I wouldn't kill a deer or a rabbit, fish. Because I don't believe that we should kill things. E olhe, sabia que a cada dia algo tem de morrer para que você possa viver? Agora, para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem, eu não atiraria em um esquilo, irmão Branham.
Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, porque não creio que devemos matar coisas. My brother, did you know that the vegetables and things that you eat is life also? You have to kill it. And the only way that you can exist in this life, something has to die. So you can live by its dead life. Meu irmão, sabia que os vegetais e coisas que você come também são vida? Você tem de matá-los, e a única maneira de você poder existir nesta vida é com algo tendo de morrer para que você possa viver através da vida disso que morreu. Now, if something has to die so you can live by its mortal life here on earth, to live mortally, did not something have to die? So that by its life you can live eternally? Amen. Just ask yourself that question. Agora, se algo tem de morrer para que você possa viver pela sua vida mortal aqui na Terra, para viver de forma mortal, algo não teve de morrer para que por sua vida você pudesse viver eternamente? Só faça essa pergunta para si mesmo. And that one was Christ, because no other one has immortality. The Son only has immortality. And He gives Himself to you by just accepting Him. Now, it must die. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. Somente o Filho possui imortalidade. E Ele se dá a você pelo simples fato de aceitá-lo. Agora, tem de morrer. Now, that don't mean turn a new page. Now, this new year. You say, Brother Branham, I've been coming here for a long time. I've been a member of the church. This New Year's, I'm going to turn a new page and start new. That don't mean that. Not turn a new page, but actually die and be born again. Agora, isso não significa virar uma nova página agora, este novo ano. Você diz, irmão Branham, tenho frequentado aqui há muito tempo. Tenho sido membro da igreja. Neste ano novo, vou virar uma nova página e começar de novo. Não significa isso, não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. You got to feel so guilty when you stand in His presence. Amen. Whether you go the Methodist way or the Baptist way or whatever way you go. You've got to be so guilty and feel so guilty till it'll kill you. Amen. That's right. It'll kill you. Está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista ou da maneira batista, ou de qualquer maneira que vá. Você tem de estar tão culpado e se sentir tão culpado que você... Isso vai matá-lo. Isso mesmo. Isso vai matá-lo. Your worldly life will die right there. You've got to reckon yourself so guilty in the presence of God until your worldly life dies right there. The sin question's over for you when you're standing in His presence. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença. When you look like that, you're sure to live. Because you die. And the only way you can live again is to die first so you can live again. Now you see what I'm coming to, don't you? What the birth is, the new birth. Quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre. E a única maneira de você viver de novo é morrer primeiro para que possa viver de novo. Agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? Aham. O que é o nascimento, o novo nascimento? First to die in order to be born again. And if you still got the things of the world in you, you're not born again. And how are you going to claim to be born again and still with the things of the world hanging on you? How can you do it? Primeiro, morrer para nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. E como você vai alegar que nasceu de novo e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? Está vendo? Como pode fazer isso?
young Christian the other day. Bunch of people, I don't say they're not. But in looking at some pictures, Christian women, Christian man, all lovable around one another in bathing suits and swimming. Jovem cristão, outro dia, um grupo de pessoas, não digo que não sejam, mas ao olhar algumas fotos, mulheres cristãs, homens cristãos, todos amáveis em companhia uns dos outros, de roupas de banho, nadando. See? It just, they said, that's real love. That's real filth. Amen. Amen. It's not love. Love is expressed different from that. Está vendo? É só... Disseram, isso é verdadeiro amor. Isso é verdadeira imundície. Não é amor. O amor se expressa de modo diferente. Our souls are placed by faith on His brass altar. God's judgment. And our offering is consumed. I remember when Elijah, under those brass skies, laid the offering of God up on the altar, the offering was consumed. Nossa alma é colocada pela fé em seu altar de bronze, o julgamento de Deus, e nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sob aqueles céus de bronze, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Bala could not consume his offering. I don't want to say this, but I must say it. And when you go to a church and accept their creeds and their forms of baptisms, and the offering that you supposedly yourself to lay up on there, you might get up shivering, speaking in tongues, running all over the floor, or you might get up weeping. But if that offering has been received by God, it's consumed. Amen. The world is dead to you. Baal não pôde consumir a oferta dele. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer. É quando você vai a uma igreja e aceita seus credos e suas formas de batismos, e a oferta de você, supostamente, prostrar-se ali, você pode se levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo lugar. Ou você pode se levantar chorando. Mas se aquela oferta é recebida por Deus, é consumida, o mundo está morto para você. You're gone. For we reckon ourselves dead and buried. Oh, praise the Lord. We are dead and we are hid in Christ. Hid in Christ. And besides that, then after that, we're dead and buried and hid in Christ. Then we're sealed with the Holy Spirit. Você não existe mais, porque nos consideramos mortos e sepultados. Estamos mortos e estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. E além disso, então depois que estamos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então somos selados com o Espírito Santo. You see what I mean now? You are dead. Our souls are placed upon His divine judgment. That's brass. When our souls is placed upon an altar of divine judgment, what was the penalty? Death. Está vendo o que quero dizer agora? Você está morto. Nossa alma está colocada em seu julgamento divino. Isso é bronze. Quando nossa alma é colocada sobre um altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte. And when you lay yourself upon the altar of God, which is pronounced death upon the sinner, how can you raise from there alive in sin?
if God accepted the sacrifice. E quando você se prostra sobre o altar de Deus, que é decretado morte para o pecador, como pode se levantar de lá, vivo no pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Is it clear now? Amen. You die. You actually are consumed and you're petrified. There's no more left of you but this form that you're standing in. Hallelujah. Like the brass serpent. Like Christ was when he took him dead and cold off the cross. You're dead. Está claro agora? Você morre! Você é realmente consumido e está petrificado. Não lhe resta mais nada além desta forma em que você está, como a serpente de bronze, como Cristo estava quando o tiraram morto e frio da cruz. Você está morto! Because why? You're on God's altar of judgment. What is his judgment? When the judge has passed his sentence, what is the sentence of his penalty? Death. Amen. And when you place your soul upon his altar of judgment, it's death to you. Hallelujah. Now you get it? Porque você está no altar de julgamento de Deus. Qual é o julgamento dele? Quando o juiz passou sua sentença, qual era a sentença da sua pena? Morte! E quando você coloca sua alma sobre seu altar de julgamento, é morte para você. Agora, entendeu isso? Oh, you might get up there and do anything. You might dance in the Spirit. You might cry like anybody would cry. You might run up and down the floors. You might join every church. You might do anything you want to. I'm talking to Pentecostals now. Go right back out and defile a man's wife. Break up a man's home. Some of you women. Oh, você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Pode dançar no espírito, pode chorar como qualquer um choraria. Pode correr de um lado para outro do edifício. Pode se unir a todas as igrejas. Pode fazer qualquer coisa que queira. Estou falando com pentecostais agora. É sair, é corromper a esposa de um homem, destruir o lar de um homem. Algumas de vocês, mulheres. You'll go right back. No matter how much the word comes to you to do right and think, you won't recognize it. You'll never let your hair grow, women, under that. You'll never dress right. You'll still be just exactly like the world because you're not dead to the world, yet you're alive with it. Você volta atrás, não importa o quanto a palavra venha a você para fazer o que é certo e coisas tais. Você não a reconhece. Vocês nunca deixarão o cabelo crescer, mulheres, ou isso, você nunca se vestirá corretamente. Você ainda será exatamente como o mundo, porque ainda não está morta para o mundo. Você está viva com ele. Some of you men will never quit drinking, smoking. You'll never quit lusting after foul women, immorally dressed. When you see them on the street, instead of turning your back, walking away, you'll still lust right on this the same because why? You're alive with the world yet. But when that sacrifice has been received, you're dead. That's right. You hear what I mean? You understand what I'm talking about? Alguns de vocês, homens, nunca deixarão de beber, fumar. Vocês nunca deixarão de cobiçar mulheres indecentes, vestidas imoralmente. Quando as virem na rua, em vez de virar as costas e ir andando, vocês ainda continuarão cobiçando exatamente da mesma maneira. Por quê? Vocês ainda estão vivos com o mundo. Mas, quando aquele sacrifício for recebido, vocês estão mortos. Isso mesmo. Estão ouvindo o que quero dizer? Entendem do que estou falando? Now, your soul is laid upon that altar of God's brass judgment. Then God receives the sacrifice. Now, it shows that you haven't received it yet. If you're still alive in the world, God's never took it. Agora sua alma está posta sobre o altar do julgamento de bronze de Deus. Então Deus recebe
Agora, isso mostra que você ainda não o recebeu. Se você ainda está vivo no mundo, Deus nunca o recebeu. Now, you people talking about getting the Holy Ghost and how you have to wait so long. Here you are. Until God receives that sacrifice. Until it's laid on His judgments there. Until His judgment has actually killed your senses. Agora, vocês que estão falando sobre receber o Espírito Santo e como se tem de esperar tanto, aqui está. Até que Deus receba aquele sacrifício, até que seja posto em seus julgamentos lá, até que seu julgamento realmente tenha matado os seus sentidos. You might say, well, I'm going to turn a new page. That ain't it. Well, I know I used to smoke. I'm going to quit smoking. That still isn't it. Until God receives that sacrifice on His brass altar. His altar of judgment. What is His judgment? Death. That's a penalty. The soul that sinneth, it remains in that shall die. I don't care what you've done. Você pode dizer, bem, vou virar uma nova página. Não é isso. Bem, sei que eu fumava, vou parar de fumar. Ainda não é isso. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de bronze, seu altar é julgamento. Qual é o seu julgamento? Morte! Essa é a pena. A alma que pecar, permanecer nisso, essa morrerá. Não me importa o que você tenha feito. Jesus said, many will come to me in that day and say, Lord, haven't I done this and done that? He said, depart from me, you workers of iniquity. See? Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isso e fiz aquilo. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Estão vendo? Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is